Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, galerinha do terceiro ano? Esse aqui, ó, é o vídeo de número 3 sobre hidrocarbonetos. Deixa eu me colocar aqui em câmera maior. Oi, tudo bem com vocês? Vídeo de número 3, tá? 3 sobre os hidrocarbonetos. Agora a gente vai falar da destilação do petróleo, que vai ajudar vocês até a estarem fazendo o resumo, tá certo? É o vídeo de número 3. Então, sem mais enrolas, vamos lá começar essa videoaula de número 3 sobre o petróleo, tá certo? Então vamos lá. Extração do petróleo, esse assunto é muito bacana. A separação em frações, o processo de destilação fracionada do petróleo. É um processo muito bacana, a gente vai conhecer a partir de agora, começando com o processo de refino do petróleo. Ele é feito em duas etapas, tá? Vamos lá para a primeira etapa. A primeira etapa desse processo aí de refino do petróleo vai ser a etapa de decantação. Tá aqui, ó, processo de decantação. Ele visa basicamente separar o petróleo da água salgada. Então ele só vai pegar, né, quando você extrai o petróleo lá debaixo da terra, né, que a gente já até viu lá nas aulas presenciais como que funciona a extração do petróleo. Quando você tirar ele lá debaixo da terra, você só vai separar ele da água salgada. A segunda etapa, ela é a filtração. Filtração é o processo que vai eliminar toda a impureza sólida que tiver ali no petróleo, como por exemplo areia. Vai ter muita areia tirada lá de baixo, ele vai tirar essa areia do petróleo. Esse vai ser o processo de refino. São as duas etapas do processo de refino, que é separar o petróleo da água salgada e depois filtrar a areia. Aí vai vir o petróleo puro, que é só hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. E é aí que a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de destilação fracionada, que aí já é uma outra etapa totalmente complexa e bem mais difícil de se fazer, que vai ser o processo que a gente vai separar, olha aí, ó, separar as misturas menos complexas de hidrocarbonetos com temperaturas de ebulição próximas, cada um constituindo o que é chamado de fração. Ficou difícil de entender? Tá difícil de compreender? Vamos para a imagenzinha, olha a imagenzinha. Estou com um livro aqui para ir acompanhando, porque as letrinhas estão um pouquinho pequenas. Então vou ler aqui pelo livro para estar ajudando vocês aí, tá certo? Então vamos lá, ó. Essa daqui é como se fosse um posto de destilação do petróleo. O que a gente vai fazer? Depois que fez aqueles dois processos lá de separar o petróleo, você vai ter o petróleo puro, 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 puro. Aí você vai injetar o petróleo bem aqui, né, nessa plataformazinha. E o que você faz? Você vai superaquecer essa plataforma. Ela vai ficar totalmente superaquecida. E aí, conforme você aquece uma coisa, o que acontece? Ele começa a evaporar. E é nessa evaporação que a gente vai começando a separar cada processo do petróleo. Então pronto, o petróleo entrou por aqui, o que acontece? Aqui, ó, aqui embaixo, vou até olhar pelo livro. Aqui é aquecido a 600 graus Celsius. 600 graus Celsius. O que não aguentar, não suportar, vai evaporar e vai aqui para cima. Nessa segunda plataforma, nessa segunda fração, vai ser aquecido a 350 graus Celsius. Aqui a temperatura já vai chegar a 270. Aqui a 170, 120, 70 graus, 20 graus. Tá certo? Então vocês observam que cada plataforma ela vai sendo aquecida de uma certa maneira. Os hidrocarbonetos que forem tão duros, tão conjuntos, eles não vão conseguir ser aquecidos a 600 graus Celsius, eles vão ter mais, observe, mais de 70 carbonos juntos. Ele vai ser chamado de resíduo, vai ser aquilo que sobra, aquilo que é mais duro. É o que é usado para o asfalto, a pavimentação de ruas. Então, é uma molécula, é um átomo, né? São vários átomos de carbonos formando uma molécula com mais de 70 carbonos. Então, vai ser o que vai usado no asfalto. Aquilo que não suportar vai para a próxima fração, para a próxima plataforma, né? E entre 20 e 70 carbonos vai ser o óleo combustível, que é usado pelas indústrias, tá certo? Então, o que ficar nessa plataforma. O que não ficar, ele vai subir. O que subir e tiver entre 20 e 50 carbonos, ele vai ser óleo lubrificante, que é aqueles lubrificantes mesmo utilizados. O que não aguentar a 270 graus vai subir e vai vir para cá, ó, 14 a 20 carbonos. De 14 a 20 carbonos, as moléculas que tiverem de 14 a 20 são usadas de óleo diesel. O óleo diesel, né, para locomotivas, para os caminhões, etc. O que não aguentar sobe. O que tiver aqui também fica e vira querosene. São de 10 a 16 tá? Carbonos na molécula, que é aquele combustível para avião. O que não aguentar, sobe.
Aí o que tiver aqui vai ser a gasolina, que é de 5 a 10 carbonos. Então, moléculas pequenas, né, de 5 a 10 carbonos, elas formam a gasolina bem aqui, combustível para carro. O que não aguentar sobe, vira o nafta, que é usado em produtos químicos, que são apenas 5 a 9 carbonos. E o que não aguentar a temperatura de 20 graus sobe, ele é apenas gás. O que está aqui em cima é gás. São moléculas que são utilizadas, por exemplo, o botijão de gás doméstico. Então isso é uma plataforma. Depois que eu refinei 2 vezes o petróleo, eu vou superaquecendo e cada fraçãozinha vai ser utilizada para uma coisa. Bem simples isso aí. A qualidade da gasolina. A gente tem que entender também que a gasolina ela tem uma qualidade, que é chamado da octanagem. A gente já vai chegar na octanagem, para a gente entender como que a gasolina funciona, né? Ah, e por que a gente está estudando isso aí? Porque o petróleo só é constituído de hidrocarbonetos, que é o tema dessa videoaula. Então vamos lá. Os processos de craqueamento e reforma catalítica do petróleo. Vamos lá. A gasolina, ela é uma fração proveniente da destilação fracionada do petróleo, formada por uma mistura dos hidrocarbonetos que a gente está estudando, que apresentam em média de 5 a 10 átomos de carbono. Então a gasolina, como a gente tinha visto lá na tabelinha, é de 5 a 10 átomos de carbono. Por sua combustão ser altamente exotérmica, trata-se de um combustível adequado para ser usado nos motores dos carros. Alguns exemplos aqui de moléculas que são usadas nos motores dos carros. Ó, aqui tem um exemplo, ó, que é o 2,2,4-trimetilpentano C8H18, é a molécula dele. Ele é um exemplo de uma molécula que tem na gasolina. É só uma molécula? Não, são várias moléculas de 5 a 10 átomos de carbono. A energia térmica convertida em metânica, ela vai movimentar o pistão, né, da moto, do carro, que aí depois movimenta, esse movimento alternado do pistão, ele vai ser transferido para o virabrequim, que é um tipo de peça que tem ali no seu carro, na sua moto. É isso que vai fazer as rodas girarem. Então é a energia térmica. Isso aí já tem mais a ver com física, né? Mas só para vocês entenderem, a queima dessa molécula, não só essa, como tem várias na gasolina, vai fazendo todo esse processo para o carro andar, para a moto andar. Isso vai depender, gente, isso vai depender da boa qualidade da gasolina, que pode prejudicar o motor. Por isso entra a octanagem. Octanagem é o sucesso. Quanto mais octanagem tiver, melhor vai ser o desenvolvimento. Se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa, tem que ser obrigatoriamente mais de 88, acho, se eu não me engano, 88% tem que ser mais a gasolina permitida, a octanagem na gasolina, para ela ser uma gasolina boa. Observe algumas moléculas. O heptano. O heptano, ele tem 0 de octanagem, então seria ele é pessimamente utilizado para gasolina, né? Muito ruim ele. O 2-metilhexano tem 42 de octanagem, também é ruim. O 2,3-dimetilpentano, ele já tem 90, já é uma octanagem boa. O 2,2,4-trimetilpentano, que a gente tinha visto, ele tem 100 de octanagem, excelente. O benzeno, que a gente já conhece, 106 de octanagem. Olha como que ele tem essa força isotérmica boa para fazer o nosso motor da nossa moto, do nosso carro funcionar bom. O tolueno tem 118, também é muito boa a octanagem do tolueno, tá? Assim, entende-se que uma gasolina de octanagem 96, aquela que tem os mesmos dessas que tem aqui abaixo, do heptano e do 2,2,4-trimetilpentano, né? Uma compressão que vai misturar 96% de um e 4% do outro que tem 0. É só uma média. Ah, você só usa o heptano e o 2,2,4-trimetilpentano para fazer então uma gasolina com octanagem boa? Você só mistura essas duas moléculas? Não. Aqui é um exemplo. Se você misturar 96 dessa que tem 100 de octanagem e 4% dessa, vai dar uma molécula, uma gasolina de 96 de octanagem bem excelente. Observa bem aqui, gente, um segredinho. O benzeno e o tolueno, ambos têm um anel benzeno, ambos. Quanto mais anel benzeno tiver nessa molécula, né, que tem que ser de 5 a 10 para ser gasolina, melhor vai ser a octanagem. Então, moléculas que tem anel benzênico tem mais octanagem, tá certo? É um segredinho aí para vocês, para estar ajudando vocês, tá certo? Agora bora entender o processo de craqueamento e reforma catalítica. O que vai ser isso, enfim. Aqui já está até escrito aqui em cima, já para simplificar. O processo de craqueamento ele vai transformar as moléculas maiores em menores. E a reforma catalítica vai melhorar a octanagem daquela molécula. Mas vamos lá. A octanagem é maior de acordo com a maior qualidade de ramificação na cadeia carbônica. E os aromáticos são ainda maiores. Então é aquele segredinho que eu contei. Quanto maior ramificações tiver, você já sabe que é ramificação, aquele que vai para baixo, para cima. Quanto mais ramificação, melhor vai ser a octanagem. E os aromáticos é melhor ainda. Então o que acontece?
A gasolina obtida diretamente da destilação do petróleo, daquele processo lá de aquecimento, ele vai apresentar octanagem baixa, é de 50 a 55. Os automóveis vendidos no Brasil requerem um mínimo de 87, eu tinha falado 88, ó. 87 é o mínimo no Brasil, tá certo? Então a gasolina comum no Brasil, o índice é de 87, você tem que ter 87. A aditivada, ela é 87, mas tem aqueles aditivos que vão limpar o motor, deixar o motor mais limpo. Mas em alguns casos a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de gasolina aditivada, porque tem umas aí que em vez de limpar os motores, elas acabam prejudicando, né? Depende quais são os tipos de detergente que estão ali no meio, misturado com a gasolina, para limpar o seu motor. Acaba não limpando, acaba prejudicando. Tem que tomar cuidado com gasolina aditivada. Tem que saber onde você compra a sua gasolina. E a gasolina premium, ela tem um índice de 91 de octanagem, além desses aditivos. Então ela é uma gasolina com octanagem maior, vai fazer o seu motor funcionar bem melhor, tá certo? Bom, a Petrobras Podium, que é uma outra gasolina aí, da marca da Petrobras, ela tem um índice de octanagem elevado a 97. Eu acho que a maior octanagem do Brasil que tem é essa Petrobras Podium. Acho que nem tem aqui na nossa região, mas enfim, é outro exemplo aí para vocês entenderem. 18% do volume de um barril de petróleo, ele é constituído de hidrocarbonetos que correspondem à fração de gasolina. Então, por exemplo, a gente vê muito aquele negócio, compra o barril do petróleo. Comprar o barril do petróleo significa que só 18% dá para usar para gasolina. O resto você vai usar óleo diesel, asfalto, todos aqueles gás, todas aquelas coisas que a gente já tinha visto, né? Bom, aí está o processo de craqueamento. Ó, aqui tem um alcano, né? Um alcano. É um alcano porque é só ligação simples. Não esquece que alcano é só ligação simples. Tem uma molécula de só ligação simples aqui. Quando você faz o processo de craqueamento, você vai transformar essa molécula que tem 16 carbonos e ela não seria utilizada para gasolina em duas moléculas menores que ficam de 5 a 10 e aí iriam ser utilizadas para gasolina. Então esse é o processo de craqueamento. Só 18% do barril é petróleo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma molécula que não faz parte do petróleo, que é mais, né? Eu vou até olhar aqui para vocês, ó, 16, o 16 ele tá mais ou menos, ele é querosene. Então vou pegar essa molécula aqui que seria um querosene e vou fazer o processo de craqueamento, que é superaquecer, dividir ela em duas moléculas menores. Ela vai surgir um outro alcano e um alceno. Esse tem uma ligação dupla, uma dupla só, tá certo? E 8 carbonos, ou seja, uma molécula de gasolina, outra molécula de gasolina. Viu? Eu posso pegar uma molécula assim que era de outra coisa, no caso querosene, dividir ela através do processo de craqueamento para virar gasolina e utilizar. Depois que eu fazer isso, eu posso fazer também a reforma catalítica, que é pegar uma molécula de gasolina e melhorar essa molécula, para fazer com que ela tenha uma octanagem melhor. Por exemplo, aqui é o pentano. Vamos lembrar como se escreve? Pente. Pente tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. An, porque só é ligação simples. E O, porque é hidrocarboneto, pentano. Então essa molécula de pentano, ela tem octanagem 62 só. Eu vou fazer a reforma catalítica para melhorar a octanagem dela. Como que eu vou fazer? Eu fiz a quebra, ó. Eu fiz a quebra de uma molécula e ela se encaixou aqui. É uma reforma catalítica naquela molécula. Eu fiz uma quebra e criei uma ramificação. Lembra que eu falei? Ramificação não dá maior octanagem? Olha, essa é a molécula de 2-metilbutano, ela tem 94. Bora lembrar? Ó, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem um metil. Não esquece que met é porque só tem um carbono e o il porque é ramificação. Então no carbono 2 tem um metil e o nome da molécula é butano. 1, 2, 3, 4 na principal é but. An porque é só ligação simples e O porque é hidrocarboneto. Então 2-metilbutano, tá certo? Octanagem melhor. Observem esse processo aqui de reforma catalítica, né? E ambas as moléculas são isômeros, está até escrito aqui do lado, isomerização. Ambas são isômeras, ambas são as mesmas coisas, mas o que que acontece? Essa reforma catalítica criou uma ramificação e fez a octanagem melhorar, tá certo? Tem um outro processo também que é a aromatização. Peguei uma molécula de heptano, bora lembrar como se escreve? Hept. Hept quer dizer que tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. An porque é só ligação simples, O porque é hidrocarboneto. O heptano a gente tinha visto na tabela, a octanagem dele é 0. Mas, se eu pegar essa molécula de heptano e em vez de fazer a isomerização dela, só criar uma aqui para cima, né? Só criar uma ramificação, eu vou transformar essa molécula em o quê? Em um anel aromático. Eu vou dar uma aromatização para ela. Então, eu vou conseguir transformar esse heptano aqui, ó. Ele continua com 7 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que o anel aromático tem 6. 7 com esse aqui. Eu transformei ele num anel aromático, né? Ele criou ligações duplas, por isso perdeu 4
moléculas de hidrogênio, né? Ele perdeu 4, isso aqui no caso é água, a gente sabe, é água não, aliás, é o gás hidrogênio. A gente sabe que vai sobrar então 4 gases hidrogênios aqui, no caso 8 átomos de hidrogênio sobrou, porque eu fiz essas ligações duplas, tá certo? Então pronto, eu aromatizei e transformei. Então, bem simples, processos que ajudam a melhorar a gasolina. Bora entender agora o etanol. O etanol, tá acabando essa videoaula. No Brasil, a gasolina ela contém no máximo 27% em volume de etanol, substância renovável extraída da cana-de-açúcar, tá certo? O índice de octanagem do etanol é excelente, é em torno de 110. Ele é utilizado já nos motores flexes. Valores de gasolinas excedidos a 27% são considerados gasolinas adulteradas, prejudicando os motores movidos apenas a gasolina. Então você não pode botar mais de 27% de etanol, porque aí começa a prejudicar o motor do carro. O etanol tem 110. O que o pessoal começa a adulterar a gasolina? Então, ele bota muito etanol, porque o etanol eleva a octanagem da gasolina para aceitar. Só que aí também começa a fazer mal para o motor, porque muito etanol para o motor faz mal do mesmo jeito. Aqui está, por exemplo, uma molécula aí, o tetraetilplumpano. Essa aqui é a molécula de chumbo que tem no meio, tá, dela. E aqui do nosso outro lado tem o éter tercibutílico e metílico, tá certo? Esses dois aqui são outros tipos de moléculas que adulteram a gasolina, deixam a gasolina com octanagem maior, mas muito mais adulterada, faz muito mais mal para o motor. Então não adianta ter a octanagem boa, alta, se você está misturando com moléculas que vão fazer mal ao motor. Tanto que essa aqui tem um oxigênio e essa aqui tem um PB, né? Elas foram até proibidas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Se você usar, você fecha seu posto de gasolina de vez, são proibidas totalmente, né? Bom, para a gente encerrar, tem a destilação da secaúlha. Eu não vou falar muito porque não tem muita atividade, não tem atividade sobre a destilação da secaúlha, mas é importante a gente passar por isso, né? O que é a secaúlha? É o carvão, tá, gente? É o carvão. Ele é um tipo de carvão mineral com alto teor de carbono. Tem muito carbono nessa secaúlha. Quando aquecido na ausência de ar, sem ar, compressor, né, na condição que evita sua combustão, a aproximadamente 1000 graus Celsius, ela vai gerar 3 frações, gasosa, líquida e sólida. A gasosa é conhecida como gás carvão, o gás de hulha, que tem aplicação, né, para lampião, fogão doméstico, etc. A formação líquida ela é dividida em 2 componentes, águas amoniacais, que são ricas em sais minerais utilizados em fertilizantes, o alcatrão, que é um líquido escuro e viscoso. Ele é a matéria-prima na síntese de detergentes, medicamentos, corantes, plásticos, adesivos, perfumes e explosivos. E a fração sólida, ela também chamada de coque, ela apresenta elevado teor de carbono. A principal aplicação dela é na siderurgia, né, produzindo o metal ferro, por exemplo. Esse carvão aqui a gente viu que é outro tipo de minério, também é formado de hidrocarbonetos, mas qual é a diferença? Ele não é muito usado como combustível, ele tem essas outras utilidades aqui. Então dá para fazer a destilação desse tipo de carvão? Dá, não precisa só fazer a destilação do petróleo, a gente pode usar o carvão, que é outro tipo de mineral que a gente já estudou, mas ele vai ser utilizado para outras coisas e o processo também aquecido é compressor, é diferente do processo do petróleo. Tá certo, gente? Aqui tá até a molécula do carvão. Olha o tanto de carbono que tem aí nesse carvão. Pelo amor de Deus. É muita coisa, né? Aqui tá a foto dele, né? Como ele está sendo utilizado lá na siderurgia, né? Na siderúrgica. Tá certo? O carvão mineral aqui utilizado lá. Enfim, gente. É isso. As atividades de vocês já botei no grupo já desde semana passada. São a questão de 1 a 6 aí na prática 54. Espero que eu tenha ajudado nessas minhas videoaulas, espero que eu esteja ajudando. Com fé em Deus, essas aulas estão perto demais de voltar e vão voltar para vocês e tudo vai dar certo, tá certo, meu povo? Bora lá, bora se ver, bora estudar. Valeu, espero ter ajudado bastante vocês. Essa videoaula ficou um pouquinho maior que as outras, mas era necessário porque esse assunto é muito importante. Estudem, comentem aí embaixo para eu saber que assistiram. Não só comentem, assistam o vídeo por completo, tá certo? Valeu, muito obrigado e até mais, galera!